Minha mãe cortou o peru de ação de graças e sorriu. Graças ao seu aborto espontâneo, nossa linhagem permanece pura. Os parentes caíram na risada enquanto minha irmã acariciava a cabeça de seu filho. Um verdadeiro neto já é o suficiente, não acha? Coloquei o garfo na mesa e me levantei silenciosamente. Mas nenhum deles sabia que este seria o último encontro de família deles. Eu sou Amy Anderson, uma mulher de 34 anos, que vive em Eden Prairie, Minnesota, uma cidade que poderia facilmente ser confundida com qualquer outra da classe média alta dos Estados Unidos. Uma cidade onde as casas são grandes e bem cuidadas, os carros luxuosos e as aparências importam mais do que qualquer outra coisa. Eu tenho uma carreira sólida como contadora em uma das maiores empresas de contabilidade da região, e ao lado do meu marido David, a vida parecia, à primeira vista, perfeita. Nossa casa, em um bairro tranquilo e arborizado, era o reflexo dessa estabilidade que as pessoas ao nosso redor tanto elogiavam. David, meu marido, é o tipo de homem que as pessoas chamam de ideal. Ele trabalha em uma empresa de tecnologia. Embora sua carreira também seja exigente, ele sempre soube como equilibrar seu tempo. Durante nossa vida juntos, sempre fui grata por ter alguém como ele ao meu lado, compreensivo, paciente e sempre presente. Quando nos casamos, achava que tudo seria mais simples. Mas, como acontece com muitos casamentos, a realidade nunca é exatamente como imaginamos. O que eu nunca imaginei, no entanto, era o peso que minha relação com minha mãe, Marta, traria para a minha vida. Ela sempre foi o centro da nossa família. Uma mulher de uma classe social muito respeitada, sua posição na sociedade e na igreja era indiscutível. Marta é do tipo que acredita que tudo deve ser perfeito. E, por muito tempo, fui a filha que cumpria o papel da perfeição que ela exigia. No entanto, nem tudo é o que parece ser. A fachada de perfeição que nossa família exibia começou a se desmoronar a partir de um evento que mudou minha vida para sempre. Há 2 anos, eu estava grávida. Eu finalmente estava prestes a realizar o sonho de ser mãe, algo que, apesar de todo o sucesso na minha carreira, sempre me pareceu um vazio por preencher. Mas então, em um dia qualquer, quando menos esperava, algo aconteceu. Uma perda profunda. Um aborto espontâneo. O vazio que isso me causou foi imenso. E a dor emocional foi ainda mais devastadora por ser acompanhada pela sensação de um tipo de falha, como se, ao não conseguir carregar uma vida por 9 meses, eu estivesse falhando com tudo ao meu redor. Na época, eu achei que minha mãe, que sempre havia sido tão protetora e rígida, fosse um apoio. No entanto, a reação dela foi muito diferente do que eu esperava. Embora, externamente, ela tenha demonstrado um apoio completo, a maneira como seus olhos se desviavam de mim quando falava sobre o assunto, o distanciamento sutil que ela começou a demonstrar, me fez perceber que algo havia mudado. Não era só o luto pela minha perda, mas o peso das expectativas que ela havia colocado sobre mim e que eu não podia mais carregar. No fundo, percebi que minha mãe tinha algo mais a esconder. Ela parecia sentir um alívio, uma sensação de que algo havia sido evitado. Como se a minha falha em gerar um filho tivesse, de algum modo, salvado a imagem da nossa família perfeita. E então, havia Tommy, o filho de minha irmã Linda, que sempre foi a queridinha da minha mãe. Linda, ao contrário de mim, nunca precisou se preocupar com os padrões de perfeição. Ela era a filha obediente, que tinha tudo o que precisava e fazia questão de ser a imagem do que a nossa mãe queria ver. Para minha mãe, Tommy era o que faltava na nossa família para garantir que a linhagem da nossa família continuasse com pureza. E cada vez mais, conforme o tempo passava, eu percebia que, enquanto eu tentava lutar contra minhas próprias emoções, minha mãe transferia seu amor e atenção para o sobrinho, enquanto eu permanecia em um canto distante de sua vida. Neste ano, mais uma vez, o feriado de Ação de Graças se aproximava. Eu sabia que teria que ir para a casa de Marta, como sempre fiz, embora a cada ano, a sensação de estar perdendo minha identidade dentro daquela casa fosse mais forte. Para ela, o feriado não era apenas sobre a família reunida, mas uma forma de exibir a perfeição que ela tanto valorizava. As expectativas estavam mais uma vez altas. A casa de Marta, sempre impecável e cuidadosamente decorada, era o local da demonstração da nossa vida perfeita. As toalhas de linho, a louça fina, as velas acesas. Tudo tinha que ser perfeitamente orquestrado para que, no final, as aparências estivessem em harmonia com a imagem que ela queria passar. Eu, por outro lado, não conseguia mais encaixar naquele quadro. Minha dor silenciosa,
minhas questões não resolvidas, meu aborto espontâneo. Tudo estava se misturando com uma sensação crescente de desconforto. David teria que viajar a trabalho no dia de ação de graças. Embora isso fosse triste, ao menos ele não teria que enfrentar a desconfortável situação comigo. Eu sabia que o ambiente em casa seria frio, e minha mãe já teria se preparado para mais um jantar que reforçaria a imagem de uma família feliz, sem saber que, por trás daquela fachada, algo estava prestes a desmoronar. No carro, a viagem até a casa de Marta parecia interminável. A sensação de estar indo para o centro de um campo de batalha, onde eu não sabia qual era o meu lugar, me consumia. Eu olhava pela janela, sentindo o frio que tomava conta da paisagem, e lembrava daquilo que já havia acontecido. Meu aborto espontâneo, o vazio de uma expectativa que não se cumpriu e, mais do que tudo, a distância crescente entre mim e minha mãe. Eu não sabia o que me aguardava, mas tinha certeza de que algo estava para mudar. Talvez pela força do destino, ou talvez pela pressão insuportável que eu vinha sentindo. Quando finalmente cheguei à casa de Marta, a grande casa branca, com sua fachada sempre impecável, eu sabia o que me aguardava. As luzes brilhantes, o perfume do jantar, as conversas triviais, tudo se desenrolando como uma cena ensaiada. E eu, mais uma vez, sentindo-me uma estranha dentro de minha própria família. O jantar de ação de graças estava marcado para as 19 horas, mas, como sempre, a casa de Marta já estava repleta de pessoas antes disso. Fui recebida pela habitual sensação de desconforto. A porta se abriu com a suavidade de sempre, mas havia algo no ar que me dizia que aquele dia não seria como os outros. O ambiente estava familiar, mas o peso das expectativas de minha mãe se tornou quase tangível, como um cobertor pesado sobre meus ombros. Ela estava lá, como sempre, imponente e impecável, vestida com seu vestido de veludo vermelho e colar de pérolas, sua voz suave e autoritária ecoando pela casa. Não houve calor no abraço dela, nem um sorriso genuíno, como deveria ser para uma mãe que, ao menos nas aparências, se importava. Ela me olhou de cima a baixo, como fazia desde que eu era pequena. Seus olhos, ainda que suaves, estavam sempre avaliando, buscando algo que satisfizesse suas expectativas. E naquele momento, estava claro, eu não era mais a filha perfeita. Não era a mulher que ela esperava que eu fosse, e isso me atingia de forma amarga a cada encontro. Amy, querida, você está bem? A voz de Marta parecia cheia de formalidade, um tom distante, mais impessoal do que acolhedor. Ela parecia genuinamente preocupada, mas eu sabia que sua preocupação nunca era apenas com meu bem-estar, mas com a fachada que ela precisava manter para o mundo. Sim, mãe, estou bem, respondi, com um sorriso forçado, tentando esconder o desconforto crescente. Fui direto para a sala de estar, onde o som de conversas triviais já tomava conta do ambiente. Meus tios, primos e vizinhos estavam ali, cumprindo seus papéis no espetáculo que era o jantar de ação de graças da família Anderson. Eu era apenas mais um ator nesse palco. Enquanto as conversas seguiam seu curso sem grande emoção, meus olhos inevitavelmente se dirigiram a Linda, minha irmã, que estava do outro lado da sala. Linda sempre foi a favorita de Marta. Desde que éramos pequenas, ela nunca precisou se esforçar tanto para agradar a nossa mãe. Era como se tudo o que ela fizesse fosse perfeito aos olhos dela. Linda sempre teve a vida mais simples, mais tranquila. Ela nunca precisou lidar com as tensões que eu carregava, com os olhares pesados de nossa mãe, sempre insatisfeitos. Linda, com seu sorriso doce e jeito submisso, estava, como sempre, ao lado de Tommy, seu filho de 5 anos, que se tornará o centro de todas as atenções. Tommy, o príncipe da família, era o filho que minha mãe tanto esperava, o neto que deveria carregar o peso da nossa linhagem. Tudo em sua vida parecia cuidadosamente orquestrado para agradar a nossa mãe, enquanto eu, de certa forma, me sentia invisível. Estava ali, fisicamente presente, mas minha presença parecia insignificante comparada à de Tommy. Eu sabia que a comparação entre mim e Tommy era inevitável. Ele era saudável, feliz, e o preferido de todos. Eu, por outro lado, havia sido marcada pela dor do aborto espontâneo. Aquela perda ainda ecoava em meu coração. E, embora ninguém falasse sobre isso diretamente, os olhares de Pete, aqueles olhares furtivos de Marta, me diziam tudo. Era como se, de alguma forma, minha falha em gerar vida tivesse desonrado o nome da família. E a dor da minha perda se misturava com a decepção que eu sabia que minha mãe sentia por mim. O desconforto estava à flor da pele, e eu sentia que tudo ao meu redor era uma farsa.
A conversa sem sentido sobre as atividades da igreja, os últimos eventos sociais e a educação dos filhos, estava apenas disfarçando a tensão que, aos poucos, estava me consumindo. Não conseguia mais respirar naquela casa sem sentir que tudo ao meu redor era uma encenação. Cada palavra parecia ser escolhida cuidadosamente para garantir que ninguém visse os pequenos segredos que se escondiam por trás da fachada de perfeição da família Anderson. E então, o que parecia ser apenas mais um jantar de ação de graças, começou a se transformar em algo muito maior do que eu imaginava. Enquanto todos se acomodavam à mesa, a comida sendo servida com a mesma precisão de sempre, senti uma pressão crescente no ar. Algo estava prestes a acontecer. Não sabia exatamente o que, mas uma sensação de que tudo estava prestes a desmoronar me invadiu. Antes de começarmos a refeição, minha mãe fez o tradicional momento de oração. Ela sempre recitava as palavras com uma devoção imensa, como se fosse a única a entender verdadeiramente o valor da família e da união. Eu sabia que essa oração tinha mais a ver com o que ela queria que todos vissem do que com qualquer outra coisa. E, quando ela terminou, a comida começou a ser servida, e o turbilhão de pensamentos na minha cabeça não parava de crescer. Foi quando os primeiros comentários começaram a ser feitos. Eles eram sutis, mas afiados. "M, você sempre tão focada no trabalho", comentou minha tia Carol, com aquele tom de falsa simpatia. "Já pensou em encontrar algo mais gratificante na vida?" Ela não se referia apenas ao meu trabalho, mas ao fato de que eu não era mais a mãe que minha mãe esperava. Eu, que já havia perdido uma vida, era vista como alguém que precisava encontrar um novo propósito, como se eu fosse uma falha. E então, em meio ao corte cuidadoso do peru, minha mãe, sem qualquer vestígio de empatia, proferiu uma frase que cortou o ar. "Bem, o aborto espontâneo de M salvou nossa linhagem de ser corrompida. Afinal, uma linhagem pura é o que nossa família precisa." Eu congelei. O som da faca cortando o peru parou. O ar ficou denso. Ninguém ousou protestar ou se opor. Todos em volta da mesa riram. Riram. Mas, para mim, aquele riso era cruel. Era uma risa vazia, sem coração. Uma tentativa de esconder o desconforto com risos forçados. Eles estavam rindo de algo que eu sabia, no fundo, que não deveria ser motivo de piada. Aquela frase, dita com tanta frieza, não era apenas uma frase. Era a expressão de um pensamento profundo e enraizado em nossa família, algo que eu já suspeitava, mas que ouvir de boca de minha mãe foi devastador. Era como se o aborto espontâneo tivesse sido uma espécie de favor para a linhagem da família, uma correção na linha de sangue que ela tanto prezava. O riso dos outros ecoou em minha cabeça, mas logo ele se transformou em um silêncio sepulcral. E, como um reflexo automático, olhei para minha irmã linda. Ela estava lá, com aquele sorriso de quem sabe mais do que diz, e a última coisa que ela fez foi olhar para Tommy, com uma expressão satisfeita e uma frase que cortou como faca afiada: "Depois de tudo, um doutor neto é tudo o que precisamos." O mundo ao meu redor parou. Eu não conseguia mais respirar. Como poderia minha própria irmã, minha própria família, se comportar dessa maneira? Como poderia minha mãe, que sempre deveria ser meu apoio, ser tão cruel? Eu me levantei, sem saber exatamente o que estava fazendo, e disse, de forma calma, mas firme: "Desculpem, preciso de um momento." Deixei a mesa, e, ao me afastar, o silêncio seguiu comigo. Algo estava quebrando dentro de mim. Não sabia ainda o que, mas tinha certeza de que, pela primeira vez, as máscaras estavam prestes a cair. Eu saí da sala de jantar, sentindo o peso das palavras de minha mãe ainda ecoando nos meus ouvidos. A frieza de suas palavras, a falta de empatia, o olhar dissimulado com que me observava. Eu não sabia como continuar aquela noite, nem como olhar para ela ou para os outros. Mas algo dentro de mim se mexeu. Algo que eu havia tentado esconder por tanto tempo, algo que me dizia que era hora de olhar para os segredos que estavam escondidos por trás das aparências, não apenas os meus, mas os da minha família. Naquela noite, sozinha no meu quarto, eu não conseguia parar de pensar em Linda e em Ada. Algo não estava certo entre eles, algo que eu sempre soubera, mas que nunca tive coragem de investigar. Linda nunca foi muito discreta quando se tratava de seu comportamento com ele, o jovem assistente pastor. Como se fosse uma criança, ela tinha aquele olhar fascinado por ele, aquele sorriso excessivo, os gestos que falavam mais do que palavras. Eu sempre pensei que era apenas uma fase, uma amizade que se tornaria algo normal. Mas, agora, com tudo o que tinha acontecido,
não podia mais ignorar a sensação de que havia algo mais. Aquela noite foi um marco. O peso daquilo tudo me empurrou para uma decisão. Comecei a procurar por sinais, por rastros de algo que explicasse o comportamento suspeito de Linda e sua relação com Ada. Fui até o escritório de Marta, onde ela guardava todos os registros financeiros da igreja. Como responsável pelo controle das finanças da igreja, ela nunca deixava nada passar sem o seu olho atento. Sabia que isso me daria respostas. O que encontrei foi surpreendente e alarmante. Pequenas somas de dinheiro, mas regulares e constantes, estavam sendo transferidas dos fundos de caridade da igreja para uma conta bancária pessoal. Inicialmente, pensei que fosse algum erro ou uma transação sem explicação. Mas, à medida que eu ia analisando os extratos, a regularidade das transferências começou a fazer sentido. A conta era de uma mulher que eu reconheci, Linda. E logo percebi algo ainda mais sombrio. Ada estava fazendo pagamentos regulares para Linda também, pagos com fundos da igreja. A conexão entre eles era clara. Aquela relação não era apenas uma amizade. Era muito mais, algo clandestino e comprometedor. Meu estômago revirou. Estava diante de algo que nunca imaginei ser verdade. Minha irmã e o assistente pastor estavam envoltos em algo muito mais profundo do que uma simples amizade, e minha mãe, com sua necessidade de manter as aparências perfeitas, estava provavelmente encobrindo toda essa situação. Eu não sabia como reagir, mas uma coisa era certa. Eu precisava descobrir a verdade. E isso significava enfrentar minha irmã. Na manhã seguinte, antes do jantar, fui até a cozinha e encontrei John, o marido de Linda, com um semblante preocupado. Ele sempre foi um homem sério, mas hoje havia uma inquietação nos seus olhos, uma ansiedade que ele não tentava esconder. Fui até ele, e ele me chamou em um sussurro, como se tivesse medo de ser ouvido. Amy, você tem que me ajudar, disse ele com a voz baixa e tensa. Eu não sei o que fazer. Eu tenho uma suspeita sobre Tommy. Tenho dúvidas de que ele seja meu filho biológico. Acho que ele é filho de Ada, e Linda não tem sido honesta comigo. Aquelas palavras caíram como uma bomba. Eu sabia que John e Linda não estavam em seu melhor momento, mas nunca imaginei que ele desconfiasse de algo tão profundo, tão devastador. Ele me olhou com um pedido silencioso de ajuda, e o peso da situação me atingiu com força. Eu, como contadora, sabia que poderia ajudá-lo a esclarecer a verdade. Mas isso significava que teria que cavar mais fundo, explorar os segredos mais obscuros da minha família. Você quer fazer um teste de DNA? Perguntei, ainda em choque. Ele assentiu. Seus olhos estavam cheios de uma mistura de desespero e cansaço. Sim, mas preciso de ajuda. Eu não posso fazer isso sozinho. Eu concordei, ainda sem saber o que estava prestes a desencadear. Comecei a organizar tudo. O que parecia ser uma investigação simples logo se tornou algo muito maior. Eu estava começando a cavar em um buraco sem fundo, um buraco de mentiras, traições e desconfiança. Enquanto isso, a pressão sobre minha mãe aumentava. Sua tentativa de manter tudo sob controle, de proteger sua imagem, estava começando a ruir. Ela, que sempre se orgulhou de ser a mulher perfeita, mãe perfeita, matriarca da família, estava perdendo o controle das rédeas. Eu podia ver isso nas pequenas ações dela, no jeito como ela tentava mudar de assunto sempre que o nome de Adam surgia, ou como evitava olhar para mim quando a questão do aborto espontâneo era mencionada. Marta estava em pânico. E sua necessidade de manter tudo em segredo estava se tornando cada vez mais evidente. A tensão entre todos na casa era palpável. Ninguém mais parecia confortável. Linda e John estavam cada vez mais distantes, e os olhares trocados entre minha mãe e minha irmã não passavam despercebidos. Eu sabia que a verdade estava se aproximando, e não seria algo fácil de engolir para ninguém. Foi então que, em um momento de reflexão, percebi algo que me desconcertou. Minha mãe estava tão desesperada para proteger a imagem da família que estava disposta a fazer qualquer coisa. Qualquer coisa para esconder os erros de Linda, as falhas que estavam prestes a ser expostas. Mas a pergunta que me perseguiu foi: até onde ela iria para salvar a reputação da família? As revelações começaram a se acumular. As informações que eu havia encontrado sobre as finanças da igreja, as transações escondidas, o comportamento de Linda e Ada, tudo começava a formar uma teia de mentiras cada vez mais intricada. Cada novo pedaço de informação era mais devastador do que o anterior. Eu estava ficando sem fôlego. Mas não podia parar. Eu sabia que, uma vez que começasse,
não haveria como voltar atrás. E então, a bomba explodiu. O teste de DNA de Tommy, que eu ajudei a organizar, chegou. O resultado foi claro: Tommy não era filho biológico de John. Ele era, de fato, filho de Adam. A verdade que todos temiam tinha sido revelada, e, com ela, a destruição de tudo o que minha mãe e minha irmã haviam tentado esconder. A ação cresceu de forma explosiva. A revelação da paternidade de Tommy não apenas destruiu o casamento de Linda e John, mas também colocou em risco a posição de minha mãe como líder da igreja e matriarca da nossa família. Ela sabia que, ao esconder a verdade, ela estava também encobrindo um escândalo muito maior, uma mentira que envolvia o próprio núcleo da família. E agora, as consequências estavam chegando. Tudo isso levou a um momento de grande tensão. Marta, sob o peso da descoberta das traições, sofreu um derrame. O estresse foi demais para ela. Eu estava diante de um ponto de virada, onde cada decisão que tomássemos iria moldar o futuro da nossa família. O que mais poderia ser revelado? E o que faríamos com essas verdades que agora estavam à tona? A verdade estava finalmente diante de todos, irrefutável e crua, como uma lâmina afiada que cortava o ar. O telefone tocou, e os resultados do teste de DNA de Tommy chegaram. Eu já sabia o que estava por vir, mas ouvir as palavras de John, dizendo que ele não era o pai biológico de Tommy, foi como uma explosão que reverberou em todo o meu ser. Eu estava em choque, mas sabia que a revelação não acabava aí. O verdadeiro pai de Tommy era Adam. O homem que minha irmã, Linda, tinha mantido em segredo. O homem com quem ela havia se envolvido, não apenas em uma relação proibida, mas em uma traição tão profunda que poderia destruir a todos nós. Quando a verdade finalmente veio à tona, o impacto foi imediato e devastador. Linda, que sempre foi a filha perfeita aos olhos de nossa mãe, caiu em desgraça diante da família e da comunidade. Marta, que havia dedicado toda a sua vida a construir a imagem da família perfeita, viu seu castelo desmoronar diante de seus próprios olhos. Ela estava impotente diante da humilhação pública e da desintegração daquilo que ela considerava o alicerce de sua vida, sua família. Era impossível negar que a mentira que ela havia mantido por tantos anos havia causado um estrago irreparável. Marta estava abalada, e eu sabia que ela não suportaria as consequências. No momento em que soube da verdade, sua saúde começou a deteriorar rapidamente. O peso da vergonha, somado ao estresse da situação, fez com que ela sofresse um derrame no hospital. Lá estava ela, a mulher que havia controlado tudo e todos, agora fragilizada, incapaz de manter as aparências que tanto prezava. Eu olhei para ela enquanto estava deitada na cama do hospital, e, pela primeira vez, vi nela uma expressão de arrependimento genuíno. Mas já era tarde demais. O dano já estava feito. A revelação sobre Tommy, a perda de controle de Marta, a queda de Linda da Graça, tudo isso era mais do que a nossa família conseguia suportar. O que restava de nossa imagem perfeita se desfazia a cada dia, e a maneira como nos vimos refletidos um no outro agora era irreconhecível. Não havia mais como voltar ao que éramos. A velha estrutura familiar que tanto defendemos estava desmoronando diante de nós, e não havia maneira de reconstruí-la sem que a verdade fosse enfrentada. Enquanto minha mãe e irmã lidavam com as consequências, algo dentro de mim começou a se acalmar. Eu sabia que não podia mais viver na sombra de uma mentira, e a verdade que havia sido revelada não me trouxe apenas dor, mas também uma sensação de libertação. Estava claro que, após tudo o que aconteceu, minha vida precisava seguir um novo caminho. David e eu começamos a construir esse novo caminho, longe das expectativas sufocantes de nossa família. Sabíamos que o futuro que construiríamos não seria mais sobre agradar aos outros ou manter uma fachada, mas sobre o que era verdadeiro para nós. David, como sempre, esteve ao meu lado. Sua presença constante me deu a força que eu tanto precisava. Não era só o marido ideal, ele era meu verdadeiro parceiro, alguém que me ajudava a me reconectar comigo mesma, alguém que compreendia que a felicidade não estava nas aparências ou nos papéis tradicionais de filha e esposa, mas em ser autêntica. Juntos, decidimos dar um passo em direção a algo mais, algo que nos pertencesse realmente. Começamos a planejar a adoção de uma criança. Era um novo começo, uma chance de formar nossa própria família, uma família que seria construída com base no amor, na verdade e na aceitação mútua. Enquanto nossa vida seguia em frente, a de Marta e Linda tomava rumos distintos. Minha mãe, incapaz de lidar com sua própria queda, foi colocada em um lar de idosos,
onde sua posição social e influência desapareciam. Ela, que sempre havia sido uma figura de poder e autoridade, agora enfrentava a humilhação de viver longe daquelas paredes imponentes e do prestígio que outrora possuía. No entanto, ao vê-la ali, com seu corpo frágil e sua mente desgastada, percebi que ela estava finalmente encarando suas próprias falhas. Era um momento de desconstrução, mas também de reflexão. Para ela, tudo o que havia construído ao longo de sua vida parecia desmoronar diante de seus olhos. A mulher que tanto tentou manter as aparências agora estava sendo forçada a olhar para si mesma de forma honesta. Linda, por sua vez, experimentou sua própria queda. Ela foi expulsa da igreja e afastada de todos os círculos sociais que um dia a aceitaram. O casamento com John chegou ao fim, e ele ficou com a guarda de Tommy. Ele se tornou o verdadeiro pai de Tommy, não porque fosse seu pai biológico, mas porque, ao contrário de Linda, ele estava disposto a lidar com a verdade e assumir a responsabilidade pelo bem-estar do filho. Linda, sozinha e rejeitada, agora enfrentava as consequências de suas escolhas, sem a proteção da imagem de família perfeita que um dia a acolheu. No final, minha vida tomou um rumo muito diferente. Eu já não me via mais como a filha que estava sendo constantemente comparada a uma imagem irreal. Comecei a entender que a felicidade verdadeira não vinha de agradar aos outros ou de manter uma fachada. Ela vinha de ser verdadeira consigo mesma, de viver de acordo com os próprios valores e de aprender a lidar com as imperfeições. Eu havia finalmente me libertado das expectativas que me sufocavam por tanto tempo. David e eu começamos a viver uma vida mais tranquila e gratificante, longe da pressão e da falsidade da família. A casa nova, com seu cheiro de começo de algo fresco e genuíno, simbolizava a nova vida que estávamos criando. Planejávamos o futuro com otimismo, e nosso amor crescia ainda mais, agora mais firme e sólido do que nunca. Em um jantar simples, em uma noite fria de inverno, enquanto preparávamos um prato de ação de graças em nossa nova casa, finalmente encontrei a paz que tanto procurava. Não porque a vida fosse perfeita, mas porque, finalmente, éramos verdadeiros uns com os outros. A partir de agora, construiríamos nossa vida não em torno das mentiras que marcaram o passado, mas nas verdades que nos conectavam. E então, enquanto David colocava os papéis da adoção sobre a mesa, eu sorri para ele. A vida estava nos oferecendo uma nova chance, e finalmente, eu sabia o que precisava fazer. Quando ele me perguntou se eu estava feliz, a resposta veio sem hesitação. Sim, finalmente estava. História 2. Eu sou Yulia, e sempre fui a mulher que acreditava que o amor poderia vencer qualquer coisa. Quando me casei com Victor, pensava que estávamos começando nossa vida juntos de maneira sólida e cheia de esperanças. Ele tinha sonhos grandes, e eu estava disposta a ser a base em que ele poderia se apoiar, a parceira que o apoiaria incondicionalmente. Eu acreditava que o casamento era uma parceria em que a empatia e o cuidado mútuo deveriam ser os pilares. Mas, com o passar dos anos, fui aprendendo que nem todo mundo tem a mesma visão de amor e que, às vezes, o que você oferece não é o que você recebe de volta. Hoje, como todas as tardes, estou na cozinha preparando o jantar para Victor. Ele deveria estar chegando em breve, depois de um longo dia de trabalho no escritório. O aroma da comida se mistura ao cheiro de cansaço que já posso sentir no ar. Sei que Victor chega sempre exausto, reclamando de como o trabalho não reconhece seus esforços. Ele fala com a autoridade de alguém que, no fundo, acredita que merece mais do que o que tem, mas que nunca toma atitudes para conquistar esse mais. E, eu, aqui, tentando oferecer o que posso para aliviar sua frustração, tentando ser a esposa que o acolhe, sem fazer perguntas. O relógio marca quase a hora que ele costuma chegar, e eu já arrumei a mesa, coloquei a comida no prato com todo o cuidado. O cheiro do meu trabalho na cozinha deve ser o único consolo que posso oferecer nesse momento. Sei o que ele vai dizer quando entrar pela porta, o que eu vou ouvir sempre que ele chega. Estou cansado demais, ele dirá. E o que me incomoda é que ele nunca diz isso para pedir ajuda. Ele diz isso como se fosse um fardo para ele e um fardo para todos ao redor. Como se suas responsabilidades fossem um peso que ninguém mais pudesse carregar. A verdade é que ele não me vê mais. Não vê o quanto eu estou ali, todos os dias, com minha própria carga, com meus próprios desafios. Eu trabalho como enfermeira em um hospital. Sei o quanto é difícil a vida no setor de saúde, mas nunca falei muito sobre isso com Victor. Quando ele reclama da pressão no escritório, eu me calo. Quando fala sobre como se sente maltratado no trabalho,
eu só o escuto. Quando, no fundo, estou pensando nas longas horas que passo cuidando de doentes, em como o hospital me exige até o último pedaço da minha energia, como, mesmo quando chego em casa exausta, ainda tenho que ser forte para ele, eu não falo. Nunca falo. O que me impede de expor meu lado é o medo de que ele pense que estou apenas criando desculpas, ou pior, que ele se sinta sobrecarregado com a ideia de que eu também preciso de algo mais. Eu tentei, muitas vezes, criar um espaço entre nós para conversarmos, mas a conversa nunca acontecia. Victor se fechava em si mesmo, e as palavras entre nós se tornavam cada vez mais escassas. Ele falava de seu trabalho, mas nunca me perguntava sobre o meu. Eu, por outro lado, me preocupava com ele, tentava ser atenciosa, tentar ser a esposa que ele queria, uma esposa que dava tudo para ver um sorriso no rosto dele. Mas esse sorriso, se é que algum dia existiu, parecia distante. E então, naquela noite, o que eu menos esperava aconteceu. Ele entrou pela porta, como sempre, com seu semblante cansado. Eu estava animada para preparar uma pequena surpresa, algo que pudesse quebrar a rotina cinzenta do nosso casamento. Eu queria lembrar a ele que, sim, havia amor entre nós, e que, mesmo nos dias difíceis, ele ainda poderia contar comigo. Eu estava ansiosa por um gesto, por algo que mostrasse que ele se importava comigo, que estava presente, não apenas fisicamente, mas de coração. Eu toquei o assunto suavemente. Victor, você sabe que meu aniversário está chegando, não é? Perguntei, na esperança de que ele lembrasse, e ao menos, tentasse fazer algo especial. Eu só queria que ele pensasse em algo que me fizesse sentir amada. Nada grandioso, mas algo que significasse que ele se importava. Ele olhou para mim de maneira indiferente, como se minhas palavras fossem apenas mais um ruído de fundo. Ah, claro, o aniversário, ele disse, de forma desleixada, e por um momento eu me senti completamente invisível. Ele não parecia ter a mínima ideia do quanto isso significava para mim. E quando ele saiu, voltando com algo nas mãos, eu pensei, por um breve momento, que finalmente ele teria alguma surpresa. E então, ele me entregou o presente. Uma esfregona. Sim, uma esfregona. Um simples utensílio de limpeza. Eu fiquei ali, olhando para o presente com um nó na garganta, sentindo um vazio profundo se alastrando dentro de mim. Aquilo era tudo o que eu havia recebido? Uma esfregona. Não foi apenas um presente material, mas um reflexo do que o nosso relacionamento se tornará. Frio, sem emoção, sem atenção. Tentei esconder meu desapontamento. Eu não queria que ele visse o quanto aquilo me machucava. Mas, ao mesmo tempo, eu me sentia como se estivesse perdendo algo dentro de mim, como se a última chama que ainda acendia meu coração estivesse começando a se apagar. Era o meu aniversário, e a melhor coisa que ele poderia pensar para me dar era um presente relacionado à limpeza. Eu sabia que ele não fazia isso por mal, mas a verdade é que Victor parecia não se importar. Ainda assim, eu tentei manter o sorriso. Fui até ele e agradeci, com um beijo no rosto, tentando disfarçar a dor. Eu estava tentando, mas ele não estava tentando também. Ele não me via. Ele não via o que eu estava fazendo para manter a nossa vida funcionando, para manter o pouco que restava de nossa conexão intacto. Mas, naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Eu sabia que não poderia continuar assim, dando tudo e não recebendo nada em troca. Eu estava começando a perceber que o que eu tinha dado ao longo dos anos não estava sendo reconhecido, e que meu coração estava cansado de esperar algo que nunca viria. Nos últimos meses, tudo parecia estar piorando. Victor estava cada vez mais distante, mais absorto em seus próprios pensamentos e sentimentos. Quando chegava em casa, mal conseguia olhar para mim. Ele se sentava à mesa, se alimentava sem um pingo de entusiasmo, como se tudo fosse uma obrigação, uma rotina que ele tinha que cumprir para manter as aparências. A distância entre nós se tornava cada vez mais palpável, e eu sentia, em cada gesto, como se ele estivesse me rejeitando. Eu comecei a perceber, sem querer, que Victor estava mais agitado, mais frustrado. Seus olhos não estavam mais focados em mim, mas em algo fora de casa. Ele passava mais tempo com os colegas de trabalho, e as conversas sobre o escritório começaram a dominar ainda mais nossos diálogos. Sempre falando de como o chefe não o reconhecia, como ele tinha ideias brilhantes que ninguém mais enxergava. Eu já sabia, e já estava cansada de ouvir, mas ele continuava. As palavras de Victor não tinham mais vida, não tinham mais esperança. Elas eram apenas desabafos vazios, mas mesmo assim eu escutava,
porque essa era a minha única forma de ainda me sentir útil, ainda me sentir perto dele. E então, um dia, Victor chegou em casa mais tarde do que o normal. Seus olhos estavam diferentes, e algo em sua postura me fez perceber que algo estava acontecendo. Ele parecia estar em êxtase, como se tivesse recebido uma boa notícia, mas a sua felicidade não era voltada para mim. Quando ele entrou pela porta, me deu um sorriso rápido e disse que iria descansar, como sempre fazia, mas dessa vez ele não se despediu como de costume, não me deu o beijo de boa noite. Eu, que sempre esperava uma demonstração de afeto, apenas observei, um tanto desconcertada, enquanto ele ia se deitar. Naquela noite, não consegui dormir direito. Estava mais consciente do que nunca de como as coisas estavam se tornando insustentáveis entre nós. Eu sabia, dentro de mim, que ele estava me deixando para trás. Mas não era por falta de amor, eu tinha certeza disso. Era porque ele estava mais interessado em sua própria ascensão profissional, mais obcecado por suas ambições, por se sentir valorizado, do que por mim. E eu? Eu estava ficando cada vez mais invisível aos olhos dele. Ele não percebia, ou não queria perceber, o quanto a minha vida estava se deteriorando enquanto eu esperava por algo que ele nunca me daria. Os dias seguintes foram marcados pela mesma indiferença. Victor me tratava como se eu fosse apenas mais um item na lista de tarefas que ele precisava cumprir. Eu ainda estava lá, fazendo tudo o que sempre fiz, mas ele mal notava. A cada dia, parecia mais distante, mais fechado em si mesmo. Eu já não sabia como reagir. Tentei falar com ele sobre o que estava sentindo, mas as palavras que eu usava se perdiam no ar, como se ele não me ouvisse. Ele estava distante, como uma ilha, e eu me afogava no mar de nossas frustrações. Foi então que comecei a perceber algo ainda mais doloroso. Victor estava em busca de algo fora de casa, algo que preenchesse o vazio que ele carregava. Eu, que sempre tentava entender suas frustrações, que sempre buscava apoiar seus sonhos, agora via com clareza que ele já não me via como a mulher que o amava, mas como um peso, como uma obrigação. Ele já não precisava mais de mim. E, enquanto eu me esforçava para manter nosso casamento intacto, ele começava a buscar consolo em outros lugares. Eu o flagrei, sem querer, em uma conversa telefônica. Estava ele conversando com uma mulher jovem, com uma voz suave e sedutora. Eles riam juntos, e Victor falava com um tom que eu já não ouvia há muito tempo, um tom que não era para mim. Um sorriso irônico surgiu em meu rosto, enquanto a dor apertava o meu peito. Eu sabia que ele me traía, mas o mais cruel era que ele não fazia isso por desrespeito a mim. Não, ele não se importava em machucar meus sentimentos. Ele simplesmente já não via mais razão para estar comigo. Eu era apenas uma figura de apoio, uma companhia para quando ele estivesse em casa, mas nada além disso. Quando ele desligou o telefone e entrou na sala, eu não consegui mais esconder minha frustração. Aquele silêncio entre nós, o espaço vazio que crescia a cada dia, era demais para mim. Decidi que precisava saber a verdade. Victor, eu disse, a voz tremendo, de quem você estava falando ao telefone? Ele me olhou, surpreso, e a primeira coisa que fez foi negar, como sempre fazia. Ele não queria admitir o que estava acontecendo. Mas eu já sabia, eu já sentia que tudo aquilo estava além do que ele poderia esconder. Ele me olhou por um tempo e, finalmente, com uma expressão indiferente, disse: era só uma amiga. Não há nada de mais nisso. Aquelas palavras me cortaram. Ele realmente não se importava. Ele não se importava o suficiente para me contar a verdade, e ele não se importava o suficiente para perceber o quanto isso me estava destruindo. Os dias que se seguiram foram um tormento. Eu não sabia mais como lidar com Victor, e ele parecia ainda mais distante, como se estivesse se afundando em um oceano de insatisfação. Ele se trancava no escritório, falava de planos de promoções e mudanças de carreira, e eu, em silêncio, me consumia pela falta de amor, pela falta de reciprocidade. Eu comecei a questionar o que ainda me mantinha ali. Eu o amava, sim, mas ele já não me via. Eu estava apenas cumprindo um papel, uma obrigação em sua vida, uma obrigação que ele já não desejava mais. A realidade do que estava acontecendo era como um peso que eu não conseguia mais carregar. Eu não sabia o que fazer, como seguir em frente, porque, mesmo sabendo que ele estava me traindo emocionalmente, não sabia como me libertar dessa prisão silenciosa. E então, eu percebi que Victor não era mais a pessoa com quem eu me casara. Ele estava em busca de algo que não era mais eu. Ele queria sucesso, ele queria reconhecimento,
E eu só queria ser amada. Eu só queria ser vista. Mas ele não me via mais, e eu não sabia mais como mudar isso. As semanas que seguiram ao presente de aniversário que Victor me deu foram como uma avalanche de pequenas feridas que se somavam, tornando impossível ignorar o que estava acontecendo entre nós. Eu tentava ser paciente, tentava continuar acreditando que ele ainda poderia mudar. Mas, à medida que os dias passavam, a realidade se tornava mais dolorosa. Victor parecia cada vez mais alheio a mim, como se minha presença fosse algo completamente desnecessário em sua vida. O gesto da esfregona não foi apenas um desprezo velado, foi um soco direto na minha alma. Eu queria gritar, me revoltar, mas, no fundo, sabia que isso não faria diferença. Ele estava tão centrado em si mesmo, tão egoísta, que qualquer esforço meu seria em vão. Eu comecei a me perder nas minhas próprias inseguranças. Cada noite que Victor chegava em casa, eu me sentia mais invisível. Ele não me olhava mais como antes, nem ao menos tentava ser carinhoso, e, sempre que o questionava sobre o que estava acontecendo, ele desviava o olhar, falava de coisas banais, como se nada estivesse mudado. Quando ele não estava com a cabeça no trabalho, estava com ela em outro lugar. Eu sabia que havia algo mais. Ele não estava mais em casa, mesmo quando fisicamente presente. A virada, no entanto, aconteceu de forma sutil, quase imperceptível. Um dia, Victor chegou em casa mais tarde, visivelmente agitado. Não foi por causa de um aumento de trabalho ou qualquer outra explicação plausível. Eu percebi, naquele momento, que ele estava diferente. Algo em seu olhar me disse que ele estava prestes a fazer algo que não tinha volta. Ele começou a falar com uma confiança que eu não via há meses, quase como se estivesse se preparando para algo grande. Eu sentia um frio crescente no estômago. Uma parte de mim sabia que esse algo grande não envolvia mais a mim. Então, foi quando ele se abriu, embora de maneira disfarçada, sobre o fato de que estava sendo promovido no trabalho. Ele mencionou, quase como uma informação casual, que o chefe, Artem, estava lhe oferecendo uma série de favores, incluindo um bônus substancial. Ele parecia orgulhoso, mas eu vi que havia algo mais por trás dessa empolgação. Ele não estava apenas celebrando uma promoção, ele estava começando a enxergar o quanto isso poderia significar para ele. E, pior, como isso significava uma distância ainda maior entre nós. Ele já não se importava com o que acontecia aqui em casa. A ascensão dele na empresa parecia ser o único foco, o único objetivo que o movia. A situação ficou ainda mais clara para mim quando ele começou a fazer planos. Não eram planos com um nós envolvidos, mas com um eu. Ele começou a falar de viagens, de novos desafios, de como poderia mudar de cidade para assumir um novo cargo que, segundo ele, seria mais vantajoso para sua carreira. Não havia espaço para mim, não havia espaço para nossa vida juntos. A cada conversa, eu sentia a dor do abandono emocional se aprofundando. No entanto, havia algo que me puxava de volta à realidade, algo que me dava uma sensação de conexão que Victor já não sabia mais oferecer. Era Artem, o chefe de Victor. Desde que ele começou a se aproximar mais de mim, a me oferecer palavras de conforto e até conselhos sobre como lidar com Victor, eu comecei a perceber que ele não era apenas um chefe, mas alguém que realmente parecia se importar. Artem não tinha a arrogância que Victor exalava. Ele me ouvia. Ele prestava atenção nas pequenas coisas que eu dizia. Cada conversa com Artem era uma pequena válvula de escape da tensão e da frustração que tomavam conta da minha vida. Eu não sabia ao certo o que estava acontecendo, mas à medida que os dias passavam, comecei a perceber que havia algo mais ali. A forma como ele me olhava era diferente da maneira como Victor me tratava. Artem via algo em mim que Victor já havia perdido, e, mesmo que fosse apenas uma amizade, isso me dava algo de que me apegar. Eu nunca imaginei que, em meio ao caos da minha vida, eu encontraria alguém disposto a realmente me ouvir. Alguém que estivesse disposto a ser uma presença constante e solidária, sem os jogos de poder que Victor tanto adorava. À medida que a amizade com Artem se fortalecia, as tensões dentro de casa aumentavam. Victor estava mais distante, mais concentrado em seus próprios planos, e eu estava começando a questionar minha lealdade para com ele. Eu sabia que o que estava acontecendo entre mim e Artem não era algo físico, mas não conseguia ignorar a atração emocional que se desenvolvia entre nós. Ele era tudo o que Victor não era mais: atencioso, paciente e disposto a ouvir. Eu me sentia valorizada, algo que não acontecia há tanto tempo. E o pior de tudo era que eu me sentia culpada por isso.
por sentir algo por alguém que não fosse Victor, mesmo que fosse apenas uma amizade. Enquanto isso, Victor continuava em sua busca incansável por reconhecimento e poder, completamente alheio ao que estava acontecendo ao seu redor. Ele se entregava cada vez mais ao trabalho e aos seus próprios desejos, ignorando completamente o vazio que deixava em nossa casa. E, em meio a isso, a solidão que eu sentia se transformava em um peso insuportável. Eu não sabia o que fazer. Eu me via cada vez mais perdida, sem saber se ainda tinha espaço na vida de Victor ou se deveria seguir em frente, abraçar essa nova amizade com Artem e ver onde ela me levaria. As conversas entre mim e Artem se tornaram cada vez mais frequentes, e em alguns momentos, até mais profundas. Ele compartilhava suas próprias frustrações, suas inseguranças, e, com isso, eu comecei a me abrir mais. Havia uma conexão genuína ali, algo que eu não sabia se poderia chamar de amor, mas certamente era algo que Victor não me dava mais. Eu começava a ver uma possibilidade de vida diferente, sem a amargura e a frustração que estavam dominando meu casamento. E, enquanto isso, Victor seguia em sua jornada, cada vez mais distante. Eu já não sabia mais como falar com ele, como alcançá-lo. Ele estava perdido em sua própria busca por sucesso, e eu estava ficando para trás, perdendo a pessoa que eu tanto amava. Tudo o que eu tinha tentado construir estava desmoronando, e, ao mesmo tempo, algo novo estava surgindo. Algo que me dava um pouco de esperança, mas também me fazia questionar se era tarde demais para tentar salvar o que restava de mim e de Victor. A verdade veio até mim de forma abrupta, quase como um golpe. Era como se todas as peças que estavam faltando finalmente se encaixassem, criando uma imagem clara, dolorosa e irreversível. Foi durante um dos seus telefonemas, um daqueles que eu já havia aprendido a ignorar, que ele deixou escapar algo que não era para ser ouvido. Ele mencionou, com um tom de voz que não deixava espaço para dúvidas, que estava se preparando para deixar a nossa casa. Ele estava planejando um futuro com a amante, uma mulher que parecia preencher tudo o que ele acreditava que estava faltando em sua vida. Eu fiquei ali, paralisada, ouvindo aquelas palavras, meu coração batendo de forma frenética. Como ele pôde chegar até esse ponto? Como pude estar tão cega, tão disposta a acreditar em suas promessas de mudança? Tudo o que ele havia dito, todos os sinais que eu havia ignorado, agora se tornavam claros como o dia. Victor não queria mais estar comigo. Ele me via como um obstáculo em sua busca por sucesso, não mais como sua parceira, sua companheira, sua esposa. Eu era apenas um peso, uma lembrança do que ele havia deixado para trás enquanto subia, tentando alcançar uma vida que, aparentemente, era mais importante do que tudo o que tínhamos construído juntos. A raiva começou a ferver dentro de mim, mas, mais do que isso, eu senti uma força crescer dentro de mim. Eu não poderia mais ser passiva, não poderia mais aceitar ser tratada dessa maneira. Eu já tinha dado tudo de mim a Victor, e ele estava me deixando ir como se eu fosse algo descartável. Não, eu não permitiria que isso acontecesse. Eu precisava recuperar o controle sobre minha vida, sobre minha felicidade. E não seria Victor quem decidiria meu destino. Eu decidi que, pela primeira vez em muito tempo, tomaria as rédeas da minha história. Encontrei coragem, algo que eu não sabia que ainda existia em mim, e procurei Artem. Ele foi o único que me ouviu quando ninguém mais o fez. O único que me mostrou que havia mais para minha vida do que os pequenos pedaços de amor que Victor se lembrava de me dar, quando não estava perdido em suas próprias necessidades. A conversa com Artem foi reveladora. Ele não estava surpreso com a descoberta. De fato, ele já havia percebido, ao longo das semanas, o quão distante Victor estava de mim. Mas o mais importante foi o que Artem me disse naquele momento. Ele não permitiria que Victor saísse impune, que destruísse ainda mais minha vida com seus jogos de poder. Artem estava disposto a me ajudar a confrontar Victor, a dar um basta no sofrimento que ele causou. Juntos, começamos a orquestrar um plano. Ele sabia o quanto Victor confiava nele, e isso poderia ser usado contra ele. Eu, por minha vez, tinha que ser firme, tinha que colocar um ponto final nessa história. O dia do confronto chegou mais cedo do que eu esperava. Victor estava em casa, como sempre, com o olhar distante e absorto em seus próprios pensamentos. Eu estava decidida. Não ia mais fingir que nada estava acontecendo, não ia mais silenciar a dor que ele me causava. Entrei na sala e, com uma voz firme, disse a ele o que havia descoberto. Victor, comecei, eu sei o que você está fazendo.
Sei que está se preparando para me deixar e que já planeja um futuro com outra pessoa. Você já não me vê mais, mas eu não sou mais a mesma mulher que você deixou em segundo plano. Ele me olhou com uma expressão que mistura surpresa e raiva. Ele queria negar, queria falar que era tudo mentira, mas eu já não acreditava em suas palavras vazias. Eu sabia o que ele queria, o que ele estava fazendo. Ele me respondeu com palavras cruéis, dizendo que eu não o entendia, que ele precisava mais do que eu poderia oferecer. Mas, ao ouvir essas palavras, algo dentro de mim se rompeu definitivamente. Não havia mais espaço para nós dois. Você não me entende, ele disse com uma frieza cruel. Eu não preciso de você. Preciso de algo mais, algo que você não pode me dar. O cinismo nas palavras dele quase me paralisou, mas então eu senti um peso se dissipando dentro de mim. Eu finalmente estava liberta. Ele poderia ir, ele poderia fazer o que quisesse, mas eu não precisaria mais dele. Eu me ergui, com a cabeça erguida, e dei o último passo. Eu não preciso mais de você, Victor. Não mais. Eu não vou mais ficar aqui, esperando por algo que nunca vai acontecer. E foi assim, com essas palavras, que tudo se rompeu. Victor explodiu em raiva, dizendo que eu estava sendo irracional, que eu não entendia o que estava em jogo, que ele estava em busca de um futuro melhor. Ele se virou para sair, mas, antes que pudesse sair pela porta, ele me olhou uma última vez e me fez uma ameaça vaga, algo sobre me arrepender de minhas escolhas. Mas já não havia medo em mim. Eu não tinha mais nada a perder. A sensação que tomou conta de mim foi de alívio, mas também de uma estranha e surpreendente liberdade. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas algo dentro de mim sabia que, sem Victor, eu poderia encontrar minha própria felicidade, minha própria paz. E, no fundo, sabia que não estava sozinha. Artem, que até então havia sido apenas um amigo, estava ali, mais presente do que nunca. A forma como ele me olhou naquela noite disse tudo o que palavras não poderiam dizer. Ele estava disposto a me apoiar, a caminhar ao meu lado, se eu permitisse. Victor, por sua vez, pagou o preço por suas ações. Ele não foi capaz de lidar com as consequências de seus próprios erros. Sua ascensão profissional, que ele achava que lhe traria tudo o que queria, não era nada diante da perda do que realmente importava. Ele perdeu a mulher que o amava, e tudo o que conquistou não foi suficiente para preencher o vazio que ele mesmo havia criado. No final, eu encontrei um novo começo, uma nova chance de viver para mim mesma. Não mais à sombra de um homem que me desvalorizava, mas ao lado de alguém que sabia meu valor. Artem e eu começamos a escrever uma nova história, uma que não se baseava em mentiras, mas em respeito e compreensão mútua. E, ao olhar para trás, eu sabia que a decisão que tomei, embora dolorosa, foi a mais libertadora da minha vida. Victor tinha sido uma parte de minha história, mas não mais o meu futuro. Eu tinha, finalmente, tomado as rédeas da minha vida, e, pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que meu destino estava, de fato, em minhas mãos.